Porque a caminhada com Cristo não é uma jornada de 100 metros rasos, mas é uma corrida de maratona. Hoje vamos falar sobre perseverança. Vamos embora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Hoje tendo roda de parola inédita, roda de parola em 2D, diretamente dos nossos estúdios home office de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo, capital. Ao meu lado esquerdo, nosso querido Oráculo, com a sua barba aparada, a coisa mais linda, barba, cabelo. Olha que homem bonito ele está hoje, sensacional. E do meu lado direito aqui está o nosso amigo Mente Brilhante, com o seu penteado de sempre, mas um sorriso no rosto, a cada semana um sorriso novo. E aí, Oráculo, e aí, Mente Brilhante, vamos para a parola de número 95, Oráculo? Como assim, a cada semana um sorriso novo, cara? Essa eu não peguei. Também. Você vê como o Espírito testifica, né? Eu fiquei pensando a mesma coisa. Eu falei, cara, como assim? Ó, faz tempo que eu não vejo você gargalhando na parola assim, ó. Consegui tirar um sorriso novo. Porque assim como as misericórdias do Senhor, o seu sorriso se renova a cada manhã. Patrocinado por Sorridentes, Colino, Sorriso, Colgate. Meninos do meu coração, vamos dar início então aos nossos trabalhos aqui, a nossa roda de parola. Ainda dentro do tema de fundamentos, né? A gente tem trazido alguns temas que são fundamentos importantes, falamos a respeito de saúde, falamos a respeito de obediência. Eu acho muito bacana isso, que a gente consegue trazer uns temas que são diferentes, né? Que saem do lugar comum da maioria dos assuntos de fundamentos. A gente pode estar falando sobre fé, poderia estar falando sobre oração, poderia estar falando sobre consagração, mas a verdade é que a gente já falou sobre isso. Afinal de contas, são 95 semanas trazendo conteúdo bíblico simples e divertido para você que está aí nos acompanhando na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua caminhada, na fila do banco, enfim. O lugar é o que menos importa. O que importa é que você está aí toda semana com a gente. E hoje nós vamos bater um papo bacana a respeito de perseverança. Perseverança, gente. É super importante, é fundamental na vida do cristão ele entender que a vida com Deus não é simplesmente, como eu disse na abertura, uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona. Tem muita gente que quando entra no primeiro amor, né, quando aceita Cristo no coração, sai em disparada, né, cara? Sai naquela correria louca, naquela ânsia de querer fazer tudo, de falar para todo mundo, aquela coisa toda, e aí esquece de reabastecer o tanque, né? Sai com muito ímpeto, mas esquece que a vida com Deus é um renovar diário, é uma consagração diária, um relacionamento diário. E aí a gente vai encontrar na palavra vários textos que falam a respeito da gente perseverar, da gente ficar firme até o final, de sermos constantes, enfim. Assunto não vai faltar, base bíblica, segundo o Ilcinho gosta de falar, não vai faltar. Então acho que dá para a gente começar a bater um papo legal aqui. Quem quer começar hoje? Will, quer começar hoje, Will? Posso começar. Vamos lá. Já que o negócio é perseverar, eu quero começar com uma fala de Bill Johnson. Bill Johnson, ele fala algo que me mexeu e muito, umas 2-3 semanas atrás. Bill Johnson estava dizendo sobre a profecia como uma arma de combate. E olha, aquilo é um negócio meio, né? Você para, como assim? Profecia como uma arma de combate. Isso daí mexeu muito comigo, porque ele pega aquele texto de Paulo a Timóteo dizendo: combate, pois, o bom combate, segundo as profecias que lhe foram dadas. E aí ele fala algo
que mexe muito com o tema perseverança. Porque ele fala o seguinte: Deus ele tem um ponto onde você tem que chegar. E você está aqui. Então a profecia vai dizer: olha, a tua posição onde eu quero que você esteja é aqui. Só que você ainda está aqui. Então você tem que perseverar nessa caminhada para que você chegue aqui. E isso existe um bom combate da fé. Então a forma como eu vou me posicionar frente àquela profecia, então eu sei que eu tenho um alvo e esse alvo é Cristo. Então eu vou caminhar, eu vou trabalhar a minha fé, eu vou pegar aquelas promessas e tem uma palavra que é tremenda, tremenda, que o anjo aparece para Maria e fala a respeito da palavra que viria se concretizar na vida dela. E diz a palavra que tudo quanto lhe era dito, ela guardava em seu coração, ela velava em seu coração. Quando nós falamos de perseverança, eu gosto de um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, que diz que todas as promessas de Deus têm o sim e têm o amém. Então, se todas as promessas de Deus têm o sim e têm o amém, se a profecia ela vai me levar ao caminho, aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, sabe, isso faz com que eu comece a enxergar aquilo que Deus tem para mim de uma forma diferente. Eu não vou olhar mais... eu gostei como você abriu essa parola hoje, você falou que, na verdade, nós não estamos numa corrida, né, numa maratona, mas isso é algo que é constante. E se você parar para pensar, eu que sou um cara muito atleta, que corro quase todas as manhãs, né? Quando a gente vê aqueles caras que correm, os atletas que correm, que tem aqueles obstáculos, só de ver aquilo já te cansa, né? Mas eu acho que é Usain Bolt, não é? O nome do corredor lá. Ele treina. Hã? Dos 100 metros rasos, Isso. Esse cara, ele tá querendo sempre se superar, sempre querendo chegar. E quando ele tem uma meta, ele fala: bom, eu vou ter que perseverar nisso, porque eu tenho que chegar até aquele ponto. E aí é o ponto onde eu volto em texto lá de Paulo, quando Paulo fala sobre as promessas de Deus ter o sim e o amém. E aí o Arthur ele vai lembrar, porque ele já cantou esse louvor para nós aqui. E ele vai entoar esse cântico para nós no dia de hoje. Você que está nos ouvindo, você que está no caminho, você vai se lembrar de quando o Arthur cantou aquela canção que dizia: toda promessa passa pelo teste do tempo. Então, se eu não perseverar, e aí nós temos que entender algo. Existem profecias ou promessas de Deus que vão se cumprir a despeito do que eu possa fazer. Exemplo, Jesus vai voltar. Você pode fazer o que você quiser, Jesus vai voltar. Agora, existem palavras que Deus derramou e liberou sobre as nossas vidas, que elas são condicionantes. Deus ele vira para você e fala: olha, você tem que adotar um posicionamento no seu ambiente de trabalho. E aí, quando você se posiciona, Deus te promove. Só que se você não se posicionar daquela forma, você não vai ser promovido. Esse é um exemplo que eu estou dando. Então, quando Maria, por exemplo, ela toma aquela palavra dentro dela, ela guarda e fica velando por aquela palavra. Sabe por quê que muitas vezes as pessoas falam: bom, eu recebi uma palavra, essa palavra não se cumpriu, então o profeta ele errou, aquele homem ele me entregou algo que era da carne. Não, não é isso. É porque você não velou por essa palavra, você não zelou como Maria zelou. Sabe, de você ficar olhando e sabe, escogitando, e você meditando naquilo, como Abacuque disse: escreve bem grande na tua parede, para que tanto quanto você passar, olhar, falar: ei, vai se cumprir. Porque todas as palavras do Senhor têm o sim e o amém. E para encerrar aqui essa parte, o profeta Ezequiel, certa vez, ele disse assim, Deus falando para ele: ei, Ezequiel, que provérbio é esse que o povo está dizendo? E aí Ezequiel fala: bom, na verdade o que está sendo dito é que as promessas estão demorando a se cumprir.
E aí Deus ele vira para o profeta e diz assim: bom, então fala agora para o povo que eu estou mudando esse provérbio, porque agora se cumprirão todas as promessas que eu tenho dito a respeito. Então, quando nós temos esse tipo de discernimento a respeito das promessas, das palavras que Deus tem liberado para nós, nós vamos viver um caminhar diferente. E aí eu vou corrigir nessa parte final o que o Arthur disse. Na verdade, o que Deus faz conosco não é uma maratona, mas é uma grande aventura. E como diz um pastor que pregou na minha igreja esse final de semana, cara, esse negócio de crer é uma grande aventura que nós temos que viver, porque crente que não se diverte tem alguma coisa errada, porque fé traz diversão. Boa. Bom, para mim, perseverança pressupõe seguir um dos modelos que está registrado acerca do testemunho de Jesus, em um dos momentos que eu julgo como dos momentos mais didáticos que Jesus teve com seus discípulos. Esse momento está registrado lá em João, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, né, que é o tempo da última ceia, o momento da última ceia. E eu acho legal que o primeiro versículo desse ciclo todo, né, de 5 capítulos, o primeiro versículo, capítulo 13, versículo 1 do Evangelho de João, começa com a seguinte afirmação acerca de Jesus: Jesus, amando seus discípulos, tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim, né? Esse amou-os até o fim, se a gente começar a lembrar dos carinhas que andaram com Jesus, né? Inclusive de episódios que aconteceram nesta mesa da ceia, a gente vai falar assim: puxa, Jesus é um padrão, é um modelo de persistência, de perseverança em um propósito, né? Ele levanta esses caras como um propósito lá no início do seu ministério. Ele fecha o seu ministério falando para Deus: dos que me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Está lá em João capítulo 17, né, o último capítulo desse episódio da ceia, né, da mesa. Como quem diz assim: o que o Senhor confiou a mim, eu fiz até agora, e vou terminar esse assunto logo mais na cruz do Calvário, né? E é o que acontece, a gente conhece. Mas tudo isso se abre com essa afirmação: Jesus, tendo amado seus, amou-os até o fim. Amou um Pedro que era impulsivo e que mais tarde deixou o galo cantar pela terceira vez. Amou o próprio Pedro, que em algum determinado momento fala: eu creio, então eu posso andar em cima da água. Jesus fala: então vem, e ele afunda, né? Amou um Tiago e um João, que quando eles recebem uma negativa, né? Eles estão subindo para Jerusalém, recebem uma negativa de passar por dentro do território de Samaria. Tiago e João viram para Jesus e falam assim: deixa a gente orar, que nem Elias fez, e mandar fogo nesses pecadores. E Jesus fala: vocês não sabem de que espírito vocês são, né? Amou essa turminha que o próprio Tiago e João, que estavam fazendo lobby e pediram para a mãe deles ir conversar com Jesus, negociar para ver quem sentava na direita e na esquerda de Jesus no reino eterno. Jesus amou uma turminha difícil. Amou um Felipe que nessa mesa, depois de 3 anos ao andar com Jesus, diz para Jesus: mostra-nos o Pai, tá tudo certo, né? E Jesus, assim, extremamente desapontado, diz: cara, você andou tanto tempo comigo, não entendeu nada, né? Amon Tomé, que alguns dias mais tarde vai dizer que não acredita na ressurreição de Jesus. Quando Jesus está lá, ele: Jesus, o que você está fazendo aqui? Né? Vem tocar aqui o meu corte, Tomé, vem tocar aqui as feridas nas minhas mãos. Jesus amou essa turma até o fim. Quer dizer, se isso não for um sinal de uma perseverança tremenda, de uma perseverança muito grande, cara, nada vai ser sinal para nós, né? Em segundo lugar, uma coisa que me chama a atenção é o fato de que, se a gente entende e persevera no nosso propósito, todas as demais coisas ficam um pouco mais fáceis,
né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, lá no versículo 58, último versículo, né, do capítulo 15, ele diz assim: sejam sempre firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. O que Paulo está dizendo? Se você está na obra do Senhor, ou seja, se você está executando o teu propósito, sem entender o teu propósito, você está vivendo o teu propósito, há uma motivação a mais para você ser perseverante, para você ser abundante, para você ser constante, mesmo sabendo que as inconstâncias vêm, que os abalos vêm, que as dificuldades vêm. A palavra diz, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. Se você está no centro da vontade de Deus, né, isso significa que aquilo que você está fazendo não vai ser em vão. Ou seja, há um galardão, há uma resposta, há uma promessa, né? Palavra promessa usada aí pelo Will, há uma promessa, há um cumprimento de algo estabelecido por Deus. Aquele a quem foi dado pouco vai ser confiado pouco, mas aquele a quem foi confiado muito, a esse vai ser dado muito. E o Senhor, ele confia a nós ministérios tremendos. Qualquer ministério da parte do Pai, se nós estamos no centro da vontade de Deus, esse ministério vai levar a gente para posições sempre mais altas. E se nós formos vivenciando esses ministérios, vamos recebendo mais da parte do Pai, vamos tendo confiado mais da parte do Pai, e por consequência vamos recebendo mais da parte do Pai. A perseverança é semeadura de colheita que nós vamos ter na nossa vida. Nada como a gente saber o final da história, né? Eu gosto muito dessa questão profética que o Wilson colocou, e aquele que desanima muito facilmente é porque provavelmente não consegue ver uma perspectiva de futuro e não sabe qual é o fim da história, então ele se pergunta por que manter-me nesse ímpeto. Mas uma vez que nós temos revelado qual é o final da história, a gente consegue caminhar a nossa carreira com muito mais objetividade e perseverança, sabendo que no final da nossa estrada vai ter uma pessoa de braços abertos olhando para a gente, dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, entrai no meu descanso. Eu acho que se essa não é a frase que todo mundo gostaria de ouvir, tem alguma coisa errada, né? Como a gente é importante a gente ter essa noção de que o trajeto é tão importante quanto chegar lá. Eu conheço muita gente que tem uma ansiedade muito grande e uma dificuldade de ver beleza nos trajetos, né? Eu conheci gente que ia viajar e colocava fralda nos filhos, dizendo assim: olha, se der vontade de fazer xixi, você faz xixi no carro, porque eu só paro o carro a hora que chegar no lugar. Porque não consegue curtir o trajeto, não consegue curtir o processo. Tem gente que coloca no coração só o objetivo final e não consegue absorver a beleza de cada vitória, de cada glória, de cada etapa que a gente tem que passar para poder chegar no final vitorioso, né? Eu quero pegar um texto aqui de Tiago. O Wilson falou a respeito da volta de Cristo, e eu achei que você fosse falar da música que eu ia cantar, achei que você fosse evocar o hino do Inário: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Eu achei que você fosse falar essa música, Will. Mas aí você falou outra. Não, é porque tem uma parola que você cantou o trecho dessa música que eu cantei. Eu citei. Mas você falando essa, me veio uma outra, uma vinheta de abertura do Arautos do Rei, né? Vinheta de abertura de 2018, ele fala assim: creia você ou não, queira você ou não, ele virá. Em breve, aqui conosco, Vencedores por Cristo. Não perca! O VPC é sensacional, cara. Quem curte VPC é sensacional. Nelson Ned. Mas a palavra lá em Tiago 5, 7 a 11, vai falar assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza
a preciosa colheita e como espera com paciência, até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vida do Senhor está próxima. Essa visão do agricultor, né, cara, que planta a semente e com perseverança aguarda o tempo da chuva adequado para poder ter a colheita, é algo que a gente, como cristão, não pode perder de perspectiva, né, cara? Como é importante a gente plantar sabendo que a gente vai colher, porque o Deus da provisão provê tudo aquilo que a gente precisa para poder passar o trajeto completo, né? Mas vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar uma pausa aqui. Nós estamos chegando, batendo nos 20 minutos. Vamos dar uma pausa nesse primeiro bloco da Parábola 95. Cara, se a introdução foi isso, imagina o que vai vir nos blocos 2 e 3. Então, eu espero você na próxima quinta-feira, na presença do Oráculo, do Mente Brilhante, para a gente falar um pouquinho mais sobre perseverança. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau!